Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Peço os amados irmãos a se colocar sobre os vossos pés, em nome de Jesus. E assim vamos glorificar o Senhor com mais essa terça-feira de vitória. Agradecer a Deus pelos nossos amados irmãos que nos assistem através das redes sociais. Deus continue abençoando vocês. Se possível, compartilhe com seus amigos, irmãos, grupo de igreja e nos ajude a divulgar o Evangelho de Cristo. Peço aos amados irmãos a abrir a sua Bíblia, Josué capítulo 24, versículo de número 15. Josué Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, a musguinha. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas. Só lembrar da musguinha que vocês vão achar o livro. Glória a Deus. Capítulo 15. Graças te damos, Senhor Jesus. Capítulo 24, versículo 15. Eu vou ler, peço aos amados irmãos que acompanhem em nome de Jesus. E deixe a sua Bíblia aberta como sempre. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviam vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai poderoso, em nome de Jesus, nós te glorificamos, te exaltamos, meu Pai, de uma maneira poderosa. Te agradecemos com a nossa alma, meu Deus, com as nossas vidas, com os nossos louvores, pela sua bondade infinita, meu Deus. Obrigado por este culto de ensino nas terça-feira. Peço ao Senhor, como sempre tenho pedido, que o Senhor, meu Deus, me use, me dê sabedoria para ensinar na tua igreja, meu Pai, com clareza e entendimento. Queremos, ó Pai, crescer na tua graça e no teu conhecimento. Nos dá sabedoria, Senhor Jesus. Nos dá prudência, nos dá poder, meu Pai, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, hoje iremos falar Crise na Família, parte 2. Semana passada estudamos Mateus, onde o Senhor Jesus nos advertiu que assim como foi nos dias de Noé, assim como nos dias de Ló, será a vinda do Filho do Homem, será a sua vinda. E nós estudamos o quadro social e moral que nós estamos vivendo no nosso país e no mundo. E nós aprendemos que o mundo cria leis perversas para pessoas que buscam a moral, a santidade. Quem cria as leis que regem o Brasil não é a igreja, não é os justos. E, infelizmente, muitas leis são feitas, às pressas, às madrugadas, com mensalão, com dinheiro, e famílias que buscam a santidade, que buscam o poder de Deus, que buscam morar no céu, e até mesmo pessoas que não são cristãos, que são honestas, que buscam
A família vive sob o jugo de uma parte que cria leis perversas, imorais e que persegue os valores cristãos e os valores da família. O capítulo 24, que nós acabamos de ler, o texto ele é muito conhecido, pois Josué, ele traz uma reflexão e um chamado para a nação de Israel. E ele deixa claro a responsabilidade de cada um perante Deus e perante as suas escolhas. Nós não podemos reclamar do que nós estamos escolhendo. Nós não podemos reclamar das nossas escolhas, pois o homem é escravo de suas escolhas. O homem é levado pelos seus passos. E a Bíblia diz que os passos de um homem bom, de um homem justo, são confirmados pelo Senhor. Josué, da mesma forma que eu analisei o texto para a igreja terça-feira passada, ele aqui chama a congregação e ele mostra a realidade para a nação de Israel, deixa para ele as escolhas, os quadros, as opções, mas deixa bem claro: a escolha é de cada um de vocês. Mas ele também deixa claro diante das escolhas, dizendo: olha, a minha escolha eu já fiz. Independente da sua escolha, a minha escolha eu já fiz. Independente da sua decisão, da sua opinião, dos seus passos, eu já tomei a minha decisão. E ele traz aqui a memória dos irmãos, dos judeus, e ele deixa bem claro assim: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos. Precisamos conhecer o contexto desse texto. Infelizmente, hoje nós não vamos analisar versículo por versículo, porque eu estou debaixo de um tema: a família em crise, parte 2. Então Josué, primeiro ele traz a realidade que a nação de Israel estava vivendo, enfrentando. E ele deixa assim: olha, porém, se aos vossos olhos parece ser mal servir ao Senhor, então faça a sua escolha. Vocês vão seguir os deuses dos vossos pais? Ou vocês vão seguir os deuses a quem servem aqui dali no rio? Vocês vão servir os deuses dos amorreus, cuja terra vocês habitam? O que vocês vão fazer? Qual a decisão que vocês vão tomar? Vão voltar para o passado, o deserto? Vão regressar para o Egito em busca dos deuses dos seus pais? Ou vão buscar os deuses dos amorreus? Mas ele, com clareza e firmeza, ele deixa claro: olha, preste atenção, porém eu já tomei a decisão. Eu já fiz a minha escolha. Qual é a escolha, Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O lindo aqui, porque o eu em certos contextos não é bom, vem de egoísmo, mas o eu aqui é algo bom, porque ele está dizendo: eu tomei a escolha de servir ao Senhor, mas eu quero que a minha família também sirva ao Senhor, que a minha família também busque ao Senhor. Temos dois pontos aqui importantes. Primeiro, a decisão de Josué: eu servirei ao Senhor. Eu servirei ao Senhor. Porque muitas vezes nós queremos a mudança no marido, a mudança na esposa, a mudança nos filhos, mas não olhamos para o espelho e dizemos assim, né? Eu quero mudar, eu preciso mudar.
Eu preciso mudar os meus passos para servir ao Senhor. Porque a melhor escolha está aqui. Eu servirei ao Senhor. Eu vou servir ao Senhor. Quando nós falamos eu, nós estamos tomando aqui um ato de responsabilidade. Um ato também de decisão. Aqui Josué está chamando a nação de Israel para uma escolha. E ele está dizendo como líder: eu tomei a minha escolha. Eu não quero os deuses dos meus pais. Eu não quero os deuses dos amorreus, a terra em que nós habitamos. Eu quero servir ao Senhor. Quem é o Senhor? Foi aquele que falou com Moisés. Foi aquele que abriu o mar vermelho. Foi aquele que fez essa nação passar o rio a pé. Foi aquele que nos protegeu no frio, no calor. É o ser supremo por excelência, Criador dos céus e da terra. A escolha é clara. Porque Ele conhece a Deus. E nós, na nossa individualidade, precisamos buscar a face do Senhor. Tomar a decisão, não apenas de conhecer o Senhor, que é algo bom, mas de prosseguir em conhecer o Senhor. Não é só orar hoje, mas prosseguir orando. Não é só ler a Bíblia hoje, mas continuar lendo a palavra do Senhor. Não é apenas fazer algo bom hoje, mas ser bom, ser justo, ter um caráter novo. E a decisão gloriosa de Josué é que ele toma a decisão. E ele está dizendo para os seus liderados, ele está dizendo para a sua família, ele está dizendo para as tribos de Israel: vocês têm a escolha. Mas ele está dizendo: eu tomei a minha decisão. E a minha decisão é a escolha certa. Salomão escreveu que há caminhos que para o homem parecem ser direito, certo, correto, mas o final deste caminho é de dor, é de morte, e até no riso terá dor o coração do homem. A primeira decisão aqui é pessoal. Ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, ore pelo seu filho, mas como está a sua alma? Como está você diante de Deus? Não aceite uma vida fria na presença de Deus. Busque conhecer ao Senhor com toda a sua alma. Cansado, forte, triste, alegre, tome a decisão de buscar a face do Senhor. Essa é a melhor escolha. Só que agora Josué toma outra decisão. Ele aqui diz assim: olha, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A decisão agora é servir ao Senhor com a família. Primeiro passo, eu. Segundo, a minha família. Aqui não é um ato de egoísmo, é um ato de decisão. Aqui não é um ato de um homem egoísta, mas aqui é um ato de um homem que tomou a melhor decisão da sua vida, de servir ao Senhor. E aqui o interessante é servir seus interesses. Peço a alguém com bondade de ligar esse cigarro aqui. É só pegar aquele controle ali e apertar o verdinho e ele vai desarmar. Daqui a pouco eu não tenho mais voz. E a sinusite ataca. E o texto aqui é claro, agora diz assim, ó: a minha família, amém? Amém. A minha família. Aleluia. Que coisa gloriosa. E eu faço uma pergunta a você aqui, meu amado: você tem orado por sua família? Você tem buscado a face de Deus em favor da sua família? Nós precisamos priorizar a nossa família. E aqui a decisão ela é tão
gloriosa que ele, como líder de Israel, mas agora também como líder de a casa, ele diz: olha, a minha casa também servirá ao Senhor. E aqui nós estamos falando de um líder tomando a decisão de fazer a sua casa servir ao Senhor. E servir ao Senhor dentro de casa é decisão. Isso não parte apenas de uma frase de efeito, uma frase bonita, uma frase eloquente. Não, irmãos. Isso aqui está falando de atitudes. Quantos pais da igreja e alguns pastores, obreiros, irmãs, irmãos, na igreja, olha, os hinos têm que ser extremamente cristocêntricos, mas em casa as músicas são profanas, imundas e imorais. Dentro da igreja, hinos selecionados, hinos que são preciosos aos olhos do Senhor, mas dentro de casa, músicas indecentes, imundas e imorais. Um dia um jovem, pastor Daniel, meu avô é pastor, e ele mente muito. Ele mente muito. Vocês estão entendendo, irmãos? Alguém dizer: olha, o meu pai é obreiro, o meu avô é obreiro, a minha mãe é do situação, mas na minha casa ela mente muito. Então, se na casa do Senhor nós somos santos, cantamos louvores bonitos, vestimos trajes decentes e morais, na nossa casa precisamos tomar a decisão de servir ao Senhor com a mesma integridade, com o mesmo caráter, com a mesma força, com a mesma postura que servimos a Deus no culto de domingo à noite. No culto, quem me enxerga são os de fora. Em casa, quem me enxerga são o meu próximo. Seja uma irmã do ciclo de oração abençoada, mas seja também uma mãe abençoada. Seja um obreiro de excelência, mas também seja um pai de excelência. Seja um jovem cheio do poder de Deus, mas seja um jovem que é um bom irmão, que é um bom filho, que é um bom neto dentro de casa. A decisão de Josué, ela primeiro começa no seu pessoal: eu vou servir ao Senhor. Depois ele declara: eu vou fazer que a minha casa permaneça servindo ao Senhor. E o que faz Josué dizer: porém, se parecer mal aos vossos olhos? Chegamos a um tempo que parece que nós estamos vivendo o tempo de Josué. Parece que ser honesto é coisa ruim. Parece que ser justo é coisa ruim. Se um jovem dizer: eu sou virgem, vai dizer: tu é um trouxa, ultrapassado, quadrado. Porque para a sociedade que nós vivemos, nós somos os quadrados, nós somos os errados, nós somos os que têm preconceito. Aí Josué fala: e o que vai ser aos seus olhos? O que parece aos seus olhos? Servir ao Senhor é coisa ruim ou é coisa boa? E essa mesma pergunta, ela ecoa nos dias de hoje. Se parecer mal servir ao Senhor aos seus olhos. Para um crente, irmãos, eu vi um vídeo hoje de uma menina que fala muita besteira, pregadora que fala besteira. Ela chegou a quase 2 milhões, quase 3 milhões de seguidores. Aí o rapaz colocou, né, o Hernandes Dias Lopes, 1,5 milhão, Nicodemos 800. E a pergunta foi: como que uma pessoa que não sabe pregar, fala besteira, tem mais seguidor que um pastor que prega a verdade? Como que alguém que só fala bobeira, a torneira está aberta para cair água, Deus está falando aqui umas besteiradas?
Alguém senta no banquinho e fala: olha, você é o centro. Você é o centro de Deus. Você é o centro. E as mensagens estouram, bombam. Aí vem alguém que começa a pregar santidade. Ora, o Senhor Jesus vem para buscar um povo lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus. Pregadores, línguas estranhas, arrebatamento, santidade, inferno quadrado, sem amor. Parece aos olhos de muitos que servir ao Senhor é coisa ruim. Por isso que tem muito crente que tem vergonha de dizer que é crente. Por isso que tem muito crente que não trabalha, ninguém sabe que ele é crente. E se ele dizer eu sou crente, alguém fala: duvido, tu xinga, tu mente, tu dança músicas decentes e imorais. E a pergunta de Josué é: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhe então servir aos deuses estranhos dos seus pais, ou os deuses da sua terra, os amorreus. Mas a escolha dele é clara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui está falando de uma decisão, irmãos. Porque nossos filhos, netos, jovens, adolescentes, ao ver uma geração perversa, ímpia e mal, diante dos olhos deles vai parecer mal servir ao Senhor. Na época do carnaval, por que eu não posso? Por que eu não posso, papai? Por que eu não posso, pastor? Na época do São João, por que eu não posso, papai? Por que eu não posso, pastor? Na época da festa da cidade, daquele cantor famoso que a prefeitura traz, e o pai diz não pode, o pastor diz não pode, não dizer, mas por que não pode? Porque tem uma igreja aí que pode, eles não ter lá pulando. Por que não pode? E vai parecer mal aos olhos de muitos. E nós precisamos fazer como Josué. Ou você segue os deuses dos seus pais, ou você segue os deuses do Brasil. Mas eu quero deixar bem claro que eu, aqui no Brasil, na cidade de Serra, ainda que essa terra seja ímpia, carnal, profana, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que os bancos fiquem vazios, porque há igrejas que oferecem tudo, menos Jesus, estão cheias, eu e a minha casa vamos continuar servindo ao Senhor. Ainda que não haja uma curtida sequer nas pregações dessa igreja, eu e a minha casa vamos continuar servindo ao Senhor. Ainda que me expulse das redes sociais por pregar a verdade, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão. Porque famílias estão em crise. Porque nós precisamos tomar a decisão de colocar Deus como centro. Deus não pode ser um segundo, nem um terceiro. Deus não é opção numérica. Deus é a nossa escolha de vida. E Jesus mesmo ensinou, olha, primeiro o reino de Deus. Primeiro não é o meu emprego. Primeiro não é o meu sonho. Primeiro não é a minha meta. Primeiro não é o meu marido. Primeiro não é o meu esposo. Primeiro não é o meu filho. Primeiro não é o passeio no shopping. Primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, pastor Daniel, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E as outras coisas Ele acrescenta. E Ele não deixa faltar.
Então aqui nós temos um ato de escolha. Então, para minha família servir ao Senhor, domingo nós vamos aprender aqui. Ídolos na família. Então a primeira coisa, para minha família sair da crise, os ídolos precisam sair da minha casa. Para que a minha casa sirva ao Senhor, os ídolos precisam sair da minha casa. E isso não é escolha do Daniel, do Carlos Daniel e da Crislaia. É minha decisão como cabeça da minha casa. E isso é decisão de cada um da sua casa. Primeira coisa, tem que expulsar os ídolos. E o que é ídolo, pastor? Eu não vou analisar com todo o contexto. Mas ídolo é aquilo que nós colocamos no lugar do Senhor. Tem gente, pastor Zé, meu amado pastor, que coloca uma Bíblia aberta, deixa no Salmo 91, e ele usa aquilo como um amuleto, e ele usa o texto como um Deus, mas está errado. O Salmo 91 é para ser lido, o Salmo 91 é para ser vivido, o Salmo 91 é para ser crido, jamais para ter como ídolo da parede da sua casa. O texto sagrado tem que ser gravado no seu coração. O salmista diz: olha, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O seu filho não pode vir antes do Senhor. O seu marido não pode vir antes do Senhor. O muro da sua casa, a reforma da sua casa. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tempo. Deus tem que ser o primeiro pensamento do dia. Deus tem que ser o primeiro diálogo do seu dia. Deus precisa fazer parte do seu dia a dia. Pastor Daniel, para minha casa seria o Senhor. O mal precisa sair da sua casa. Pastor, o mal e bem pode habitar na mesma casa? A Bíblia diz que Pedro, quando Jesus faz uma pergunta, Pedro diz: verdadeiramente tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus diz: olha, disseste bem, porque quem te usou não foi a carne, mas foi o Espírito Santo. 2 versículos depois, Jesus expulsa, dizendo: Pedro, sai de trás de mim, Satanás. Para a mesma pessoa que Jesus diz: olha, foi o Espírito que usou. 2 versículos depois, o Senhor diz: olha, o diabo está te usando. Não podemos dar lugar ao diabo. Para que a minha casa sirva ao Senhor, precisamos vigiar, para não permitir que o mal entre dentro da nossa casa. O mal não pode entrar no nosso lar. E às vezes nós pensamos que o diabo vai entrar dentro de casa gritando, bagunçando, chutando as coisas. Não! Às vezes ele vai entrar dentro da sua casa através da sua boca, amaldiçoando. Pastor Zé, eu me lembro que há mais ou menos 8 anos atrás, ministrando aqui nessa igreja, numa escola dominical, acabou a escolinha, a irmã que estava aqui, hoje não congrega mais aqui, acabou a escolinha, ela foi embora, e eu desci, né? Passando perto dessa casa, eu comecei a ouvir palavras de maldição, e ela dizia assim para o seu filho: maldito dia que eu te gerei. Ela gritava: maldito, diabo. Cada palavra maldita saindo da boca de uma irmã que há 10 minutos antes estava na igreja, cantando louvores ao Senhor, aprendendo na escola bíblica dominical. Não podemos
dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor, se não vigiarmos as nossas palavras. Se não vigiarmos as nossas palavras. E Mantelo, coloca as criancinhas na salinha, fazendo um favor. Obrigado, tá, Mantelo? Está trabalhando com força hoje, né? Liga o ar para o pastor, depois ali. Deus abençoe. Então, a primeira coisa, irmãos, que nós analisamos aqui, precisamos tirar os ídolos de dentro da nossa casa. Segundo, o mal. Então, nós expulsamos o demônio, e o demônio nem está. Quem está levando o mal para dentro de casa, às vezes, é os membros da família, com palavras de maldição, com xingamentos, com fofocas, com intrigas, com brigas. Fugir da aparência do mal. Terceira coisa, irmãos, que nós precisamos tirar da nossa casa para que haja temor, é tirar a culpa. A primeira coisa é a nossa culpa. Tem mulheres maravilhosas, poderosas, abençoadas por Deus, mas elas acham que o que está acontecendo de ruim dentro da sua casa é culpa dela. Meu marido é agressivo e a culpa é minha, não é. Meu marido, minha esposa me traiu, a culpa é minha, não é. O homem é escravo de suas escolhas. Tire a culpa do seu coração. Aquilo que você fez, confesse ao Senhor, busque ao Senhor, entregue ao Senhor, e Ele é poderoso para perdoar a sua alma. E às vezes, infelizmente, quando alguém dentro da nossa casa erra, sempre trazemos à memória a culpa de alguém. Isso leva tristeza, angústias, brigas, discussões. Tire a culpa de dentro da sua casa. Não permita que acusações, você fez, você falou, você me disse, eu lembro que você falou isso. Retire isso de dentro da sua casa. Mas você falou, se falou já é passado, passado está perdoado. Passou, mas às vezes vem dentro do meu coração, então dobra os joelhos e desabafa para Deus, que é poderoso para limpar seu coração. Procure pessoas que você possa confiar, mas não permita que a culpa esteja dentro da sua casa. No livro de Apocalipse está escrito que quando o acusador de nós não saiu, haverá salvação, paz e poder. Uma casa que a acusação de dia e de noite não há alegria. Uma mulher que reclama de dia e de noite não há alegria dentro de uma casa. O homem que reclama do dia e de noite não há paz dentro de sua casa. Nós precisamos tirar a culpa de dentro de casa. Analisando o texto, precisamos tirar de dentro da nossa casa adivinhações. Eu já vi crente, pastor Zé, tentando adivinhar o futuro. Alguns que se dizem pentecostais estão buscando Deus no signo. Alguns irmãos estão achando que são Deus, dizendo para os filhos que eles não vão conseguir. Maridos que usam palavras e adivinhações, não vai dar certo. Trazendo deuses que não têm poder, porque não são reais. O nosso Deus, a quem nós escolhemos a servir, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o teu presente, tão claramente como Ele conhece o seu futuro. Por isso que o crente fala, se Deus quiser. Porque se Ele quiser, irmãos, o mar se abre, os enfermos são curados, os oprimidos são libertos. Glória a Deus. A paz dentro da nossa casa.
Por isso que o salmista diz: dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Precisamos confiar em Deus. Perversidade de lábios. Precisamos também tirar do nosso lar, irmãos, abominações. Tem muitos irmãos e irmãs que estão aprisionados em pecados e coisas, que acham, porque chorou no culto, vão se libertar, e não vão. Se não confessar, não estou dizendo chegar no culto de doutrina e expor sua vida, porque isso também não é bíblico. Se não procurar ajuda, abrir a boca para alguém, homem de Deus, você fará coisas que você vai dizer: eu jamais pensei que teria coragem de fazer isso. Eu vi o senador Magno Malta dizendo que ele viu, quando ele trabalhou no Ministério da Pedofilia, líderes religiosos abusando de crianças no altar de templos, abusando de crianças no altar que eles celebravam uma missa ou que celebravam uma ceia do Senhor. Precisamos trazer para a nossa casa santidade e não abominações. Às vezes o papai está tão preocupado com o desenho, um ursinho, um sapatinho. Olha aquele negocinho ali, eu acho que cuidado, hein? Mas é tanta palavra profanas. Pastores, obreiros que na igreja, olha, só pode cantar esses hinos, mas dentro da sua casa os netos, os filhos dançam músicas de Shakira, Anitta, clipes de mulheres dançando só de calcinha, rebolando em homens seminus. Mas na igreja só pode cantar os hinos da harpa. Mude a voz. Mas nas suas casas, coisas indecentes e imorais são passadas. Para servirmos ao Senhor, irmãos, nós precisamos tirar de nossa casa a mentira. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então na sua casa não pode ter mentiras. Olha, filho, diga que eu não estou. Avisa que eu estou doente. Não vou trabalhar hoje que eu estou passando mal. E o filho escuta. Mas depois vê o pai, a mãe para a praia, indo para o shopping, pulando, lavando a casa inteira, mas escuta dizer para o patrão: não vou que eu estou passando mal. Olha, pastor, não vou para a igreja hoje não, porque eu estou morrendo. Que eu indo para casa, eu vi a irmã passando, de ônibus, na porta da minha casa. Eram 5h15. Chegou na hora do culto, recebeu uma mensagem: pastor, não vou para a igreja quando eu cheguei ainda do trabalho. Ué, tem irmã gêmea? Tem irmã gêmea? Não entendi um negócio desse. Servir ao Senhor não é só com os lábios. Precisamos tirar a mentira de nossos lábios. Precisamos tirar a mentira dentro de nossa casa. Precisamos tirar da nossa casa a amargura. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas uma casa amargurada não tem como servir ao Senhor. Uma mulher amargurada, um homem amargurado, irmãos, é a pior companhia que pode existir. Uma pessoa amargurada é a pior companhia que você pode ter dentro da sua casa.
Então, como eu vou dizer, eu e minha casa viremos ao Senhor com o coração amargurado, com o semblante entristecido, servindo ao meu próximo com amargura, com tristeza, com rancor, com ódio? Não podemos. E às vezes, se nós percebemos o nosso tratamento com alguém de fora, às vezes no trabalho, a forma que conversa com a colega de trabalho é: oi querida, não tem problema, descansa, conta comigo. Mas quando chega dentro de casa, a filha não pode nem abrir a boca. O marido pergunta uma coisa, a patada já comeu. Não foi um cavalo, não, foi 15. A mulher pergunta, o cara já está armado no coice. Mas fora, o coração está feliz. Mas quando entra dentro de casa, é aquela amargura, aquela tristeza. Precisamos tirar de dentro da nossa casa a ira. Para servirmos ao Senhor, precisamos tirar a ira dentro do nosso lar. Às vezes nós dizemos assim: por que o meu filho é desse jeito? Esse dia eu chamei o Daniel e pedi perdão a ele, porque eu estava falando com ele com um tom bravo demais. Então eu chamei ele e pedi perdão. Porque quando eu falava com ele, eu falava com grosseria, eu falava com um tom alto. E o erro não está nele, o erro está em mim. Então nós precisamos tirar a ira de dentro da nossa casa. Eu disse na semana passada: mulheres que são felizes, que cantam, lavam o prato com alegria, mas é só chegar o marido que ela muda o semblante. Ela canta louvores maravilhosos, extraordinários. Chega o marido, começa a xingar, reclamar: Thaís quebrada, eu sou escrava, a burra está aqui, meu Deus do céu, a escrava chegou. E o marido dá meia volta e vai embora. Meu marido não sai da casa da mãe dele. Ele chega dentro de casa, ele já escuta a mulher, aquela cara de Deus me livre, ele volta. Ele vai dar a volta. Olha só, irmãos, o nosso tempo, para a nossa casa servir ao Senhor, está em Efésios 4:31. Precisamos tirar de nossa casa a gritaria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para que eu e minha casa servimos ao Senhor, precisamos tirar de dentro da nossa casa a gritaria. E tem mulher que é esquisita, irmãos. Ela começa a discutir com o marido na cozinha, só que ninguém está vendo. Ela vai andando, ela vai andando, ela vai andando, ela vai lá para o portão, para que as pessoas saibam que ela está brigando. Sabiam disso? Tem mulher, irmãos, um dia a gente é curioso um pouquinho só, pastor Zé. Eu estava no shopping, eu vi duas pessoas sentadas, namorando, né? Com a pizza grande, só que um estava com raiva do outro. Meu Deus, a pizza esfriando, né? Não, eles não comeram não de raiva. E eu fiquei olhando, fiz: não vão comer a pizza? Não comeram. Levantou e foi embora. Os dois com raiva. Eu falei: meu Deus. Então nós precisamos vencer a gritaria. A gritaria precisa sair do nosso lar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com os lábios, mas dentro de casa, gritaria, xingamento. Por que gritamos tanto? Gritamos porque nós aumentamos o tom da voz para sermos ouvidos, ou aumentamos o tom da voz para agredir alguém.
E às vezes nós pensamos que para corrigir um filho, nós temos que alterar a voz. Lógico que quem tem filho sabe o quanto que cansa. Eu falo isso aqui sempre. Né? Se você pegar o filho dos outros, ele é fofo, é engraçadinho, é bonitinho. Mas quando é seu, vai dormir pelo sangue de Jesus. Né? Come, né? Come aí, né? Veste essa roupa, menino. Vai tomar banho. Né? Tem a fase que é tão bonitinho. Ah, que bonitinho, tomando banho sozinho, né? Desperdiçando a água, jogando sabonete no rabo, quando cresce. Se cair um sabonete, ela não grita o menino, né? É pequenininho, a gente coloca na banheira, liga o chuveiro, está desperdiçando água. Aí cresce, vai tomar banho sozinho. Desliga essa porcaria, você paga a conta de água. É você que paga, e quando você crescer, você paga a sua. A luz está acesa, gritamos, pensando que alterar o tom da voz vamos trazer respeito, e não vamos. Precisamos ganhar nossa família com exemplo e com amor. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo, pastor? Precisamos tirar da nossa casa a blasfêmia. Quantos de nós, que às vezes na ira e na raiva, chamamos que nós amamos de demônio? Precisamos tirar de nossas casas a blasfêmia, a acusação. Precisamos tirar de nossas casas palavras de maldição. E às vezes ali nós estamos numa briga, numa intriga, e para ferir o outro, você é um demônio. É o diabo que está te usando. Sai para trás, Satanás, chamando quem Deus salvou, lavou com seu sangue carmesim. Nós precisamos urgentemente nos converter desse mau caminho. Para encerrar aqui, irmãos, precisamos tirar de nossa casa toda malícia. Eu já vi pessoas acusando alguém. Sabe por quê? Porque estava praticando aquilo que está acusando. O malicioso, ele arma uma estratégia, uma arapuca, para se sair bem e pegar o inocente. Olha você, hein? E geralmente é quem está apontando. Toda pessoa que tem um dom de acusar, irmãos, de acusar, é porque ou praticou, ou quer praticar, ou quer uma desculpa para terminar alguma coisa. Nós precisamos entender que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão, é uma escolha, mas não é fácil. Não é fácil vivermos num lar e não corrigir os nossos erros, os nossos caminhos. Então não adianta dizer na igreja e em casa não buscar o Senhor da mesma forma. Vamos servir Deus com todo amor na terça, na quinta, no domingo, na EBD, mas vamos servir ao Senhor dentro de casa. Vamos abençoar o nosso lar. Vamos abençoar a nossa casa. Aí você não tem condições financeiras de deixar o seu lar limpo, rebocado, pintado, mas joga fora a imundícia. Não apenas aquele entulho, mas aquele entulho do seu coração, a ira, a maldade, a vingança, a mentira, o ódio. Pega esse sentimento e joga no lixo, para que haja paz na sua casa, para que haja paz na sua casa. A minha cachorrinha, né, Hannah, ganhou uns filhotinhos.
Vamos dar, não dá, vamos dar, não dá, vamos dar, não dá, vai dar, logo se crescer, eu dou. Né? Aí Daniel, quero cachorro, quero cachorro. Ok, um cachorro é uma coisa. 4 cachorros, meu filho, é outra história. Aí eu peguei um saco de lixo, uma vassoura e uma pá. Vem, meu filho, o que é, pai? Vem, você não quer cachorro? Vou começar pelo terraço. Vamos limpar a arte do cachorro, começando pelo terraço. Agora vamos descendo, vamos catando. Não quero, dá trabalho. Dá trabalho. Você quer ter as coisas? Quero. Mas para ter, tem que entender que dá trabalho. Tem que ter disposição. Tem que estar pronto. Chegou a época de dar remédio de verme. Ah, não. Vamos lá. Não quer cachorro? Quero. Dá trabalho. Então nós precisamos entender. Nós queremos uma família servida ao Senhor. Mas dá trabalho. Porque começa primeiro em nós. Precisamos mudar o nosso jeito, o nosso comportamento. Precisamos amar mais, ser mais pacientes, mais tolerantes. Precisamos jejuar em favor da nossa família, orar em favor da nossa família. Precisamos sofrer por nossa família. Tem pessoas, mães, avós, papais, que é só o filho chegar que ela arruma problema. Às vezes está uma paz dentro da casa, chegou alguém, aí começa a atacar alguma coisa que aquela pessoa gosta e tira a paz daquela pessoa. Nós não podemos trazer problema para a nossa casa. Nós precisamos resolver o problema de dentro da nossa casa. Quero falar uma coisa, mas vai ferir, eu não vou falar. Eu quero riscar o facão, mas vai machucar, eu não vou riscar. Eu quero agir, mas eu agindo, eu vou ferir, eu não vou fazer. Eu odeio o gato, mas se eu falar mal do gato, eu vou ferir, então eu não falo mal do gato. Vem cá, gatinho, vem. Não gosto de cachorro, mas toda vez que eu falo mal do cachorro, eu machuco alguém que gosta do cachorro. Vamos parar de falar mal do cachorro. Porque tem pessoas que falam o tempo todo. Qual o objetivo? Fazer a pessoa ouvir. E vai magoar a pessoa. Vai trazer amargura para essa pessoa. Então seja uma pessoa extraordinária. Eu recebi muitas mensagens no meu aniversário e a Estezinha escreveu, todos escreveram, foi lindo, maravilhoso. Mas a Estezinha escreveu algo que quando eu li eu chorei. Ela falou assim: a maioria dos momentos mais felizes da minha vida o Senhor estava presente. Mas tem gente que a gente fala, os momentos mais tristes fulano estava. Quando eu li aquilo que Cezinho escreveu, eu chorei. Os momentos que eu tive mais alegria, o Senhor estava presente. Então nós precisamos fazer que os momentos de alegria de alguém da nossa casa, nós estejamos lá. Mas infelizmente existe membros da família que as pessoas já falam, não chega não que fulano já vai fechar a cara. Ó, não cuidado que fulano é assim. Ó, não fala nada não que fulano sangue já tem poder. Ai, cuidado, é isso. Como que eu quero dobrar os meus joelhos para que Deus salve a minha família, mas de dentro de casa eu afasto as pessoas de mim? Se eu afasto de mim, eu afasto do Deus que eu creio, do Deus que eu sirvo, do Deus que eu amo. Josué está dizendo aqui, olha, se parecer mal aos seus olhos, sirva então aos deuses dos seus pais, ou aos deuses dos amorreus da terra que vocês habitam, mas eu tomei a decisão de servir ao Senhor. E quando ele fala, e a minha casa, ele diz, na minha casa esses deuses não entram. Na minha casa eles não entram na porta, porque a decisão de servir ao Senhor eu tomei.
Na enfermidade, buscaremos ao Senhor. No desemprego, buscaremos ao Senhor. Na seca, buscaremos ao Senhor. Nos dias difíceis, buscaremos ao Senhor. Mas e os outros deuses? Não, eu tomei a decisão de servir ao Senhor. Ah, pastor Daniel, tem crente que dá dízimo e oferta, mas tem pessoas que estão desesperadas jogando seu dinheiro na loteria, gastando até sua última moeda. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando tudo está dando certo, estou buscando o Senhor. Se tudo estiver dando errado, buscarei ao Senhor. O salmista escreveu que há dias bons e dias ruins, mas o Senhor está em todos eles. Não há um dia que Deus não está. Então a minha decisão é buscar o Senhor. O salmista ele diz: eleva os meus olhos para cima dos montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A quem você está buscando quando a sua família está em crise? O adultério não pode ser escolha. A mentira não pode ser escolha. O abandono do lar não pode ser escolha. A gritaria não pode ser escolha. O rancor não pode ser escolha. Qual é a escolha, pastor Daniel? Servir ao Senhor. Servir ao Senhor de toda a sua alma, de todo o seu coração. Busque ao Senhor. Pastor Daniel, mas as pessoas não me entendem. Quem te entende é Deus. Quem tem que te entender é Deus. Quem tem que te compreender é Deus. Coloque sobre os nossos pés em nome de Jesus. Agradecer aqui a presença do nosso pastor Zé. Que alegria, meu amado pastor, ter o Senhor aqui conosco. É uma honra. Não nos permita te abençoar. Nós falamos sobre escolha. Josué deixou claro, primeiro até o versículo 14, ele coloca as condições da terra que eles estavam, da promessa se cumprindo. Mas ele deixa bem claro: se parecer mal aos seus olhos servir ao Senhor. Por quê? Para servir Deus tem regras. Para servir a Deus tem que ser santo. Para servir a Deus tem que negar a si mesmo. Para servir ao Senhor, seu corpo não pode servir de prostituição, mas de templo e morada do Espírito Santo de Deus. E ele fala: mas se isso parece mal aos seus olhos, então tome a decisão aqui, vocês vão servir. Mas ele toma a decisão: eu vou servir ao Senhor. Eu não sei como é que está a sua casa, mas você que está aqui, tome a decisão de servir ao Senhor. Toma a decisão de buscar a face do Senhor, de buscar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, e faça um propósito em favor da sua família. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu já tomei a decisão. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor Jesus. Eu, meu Pai, reconheço que o Senhor verdadeiramente é o Salvador, Criador do mundo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que aqueles que estão me ouvindo agora tomem a decisão de voltar para o Senhor, de entregar a vida a Ti, meu Pai. A maior crise na família não é a ausência de dinheiro, não é a ausência de casa própria, não é a ausência de carro, é a ausência da Tua presença. Uma casa que tem piscina, uma casa que tem conforto, uma casa que tem móvel, mas não tem o Senhor, é uma casa pobre. É uma casa vazia. Mas eu, meu Pai, e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e os membros de Colina da Serra
Serviremos ao Senhor. Derrama, Senhor, sobre nós o seu poder. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Oh Deus poderoso, batiza o teu povo com o Espírito Santo. Renova, Senhor, nesta noite. Tantos que estão aqui na igreja, como aqueles que estão em casa, que sejam renovados, curados, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu ministro a cura, a unção e a libertação pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Por favor, desliga para mim aqui, Gabriel, faz um favor. Crislaé, que tiver mais glória ao teu nome.